Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do SESI, Senai e EL da Serra Catarinense. Hoje, uma live extremamente especial, principalmente se falando do tema que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar um pouquinho, o tema da nossa live hoje é treinando líderes para feedbacks assertivos. E quem é a nossa convidada especial hoje é a Cláudia Gerber Andrade. Ela é psicóloga, rede de aprendizado na ProMais Gestão, formada em metodologias de aprendizagem em treinamento e desenvolvimento. Quero dar as boas-vindas. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui e a esse momento tão oportuno que nós temos aqui hoje à tarde. Oi, boa tarde, Rafael, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui falando hoje sobre esse tema tão legal e tão importante de ser falado no dia a dia das organizações. É verdade, é verdade. Gente, eu quero então compartilhar com vocês, para que vocês possam estar passando, compartilhando essa live com as pessoas que você tem aí enquanto canais seus aí que você possa estar compartilhando. O nosso link aqui, o nosso chat está em aberto para que você possa fazer as perguntas. E por que eu digo, né, Cláudia, que é tão oportuno para nós? Nós estamos agora aqui enquanto Sistema Fiesc, no momento de avaliar os nossos pares, né, para o nosso GD aqui. A gente tem o nosso GD, então agora chegou o momento de avaliar os nossos pares. Então, mais do que nunca, eu acredito que essa nossa live hoje vai trazer realmente muito subsídio para nós, para que a gente possa ser realmente assertivo no nosso feedback, né? E diante disso, eu quero dar o start aí, o pontapé inicial na nossa live de hoje, já sendo bem específico no nosso tema. Como nós podemos ser assertivos no nosso feedback? Diante de lugares onde a gente pensava, eu recebia feedback somente quando eu errava, eu só recebo feedback quando eu acerto. E quando você faz qualquer pesquisa com a grande maioria dos colaboradores, o que mais se fala é, me falta feedback. Vamos lá. Então, quando a gente fala de feedback, é importante começar desmistificando esse conceito, né? Que durante muito tempo, no dia a dia das organizações, a gente mesmo acreditava que o feedback era só naquele momento muito ruim, ou como você falou, não, quando eu acerto, então eu recebo um feedback, eu recebo um joinha, né? Mas esse feedback, ele precisa ser algo retroativo, né? Ele precisa estar sempre na rotina, precisa estar sempre no nosso dia a dia dos nossos pares, porque o feedback, ele precisa ser esse momento de desenvolvimento, tanto comigo, com a minha liderança, eu enquanto profissional, dar um feedback para a minha liderança, mas também receber dos meus pares, das pessoas que trabalham comigo. E para a gente ser assertivo nesse momento, é muito importante a gente ter clareza, né? Clareza de qual feedback a gente quer dar. Por que aquela pessoa está tendo aquela reação? O que está acontecendo? Muitas vezes, principalmente quando a gente fala de pares, né? Quando a gente trabalha numa equipe, nós trabalhamos com pessoas que têm jeitos de trabalhar muito diferentes dos nossos. A gente não trabalha com pessoas que têm o mesmo método, que seguem a mesma rotina. E aí isso influencia muito, né, na forma como a gente vai dar esse feedback. Então, às vezes a gente vê a pessoa ali numa reunião, poxa, mas ela não está anotando nada, ela vai esquecer tudo. Mas às vezes é porque para ela não é importante. E para mim é importante anotar, mas para ela não é e tá tudo certo. Então a gente precisa conhecer muito bem quem é a pessoa para quem a gente quer dar esse feedback, que comportamentos ela tem, que está fazendo a gente sentir a necessidade de falar isso para ela, né? Uhum. E o feedback ele precisa ser essa conversa. Isso é muito verdade mesmo, porque tem aquela pessoa que é extremamente visual e aquele que é totalmente auditivo, né? Eu, particularmente, sou extremamente visual, então o auditivo para mim, tanto que desde o áudio ali, muitas vezes escutar um podcast ou tal, eu prefiro já assinar o próprio YouTube para que eu possa ver, estar ali vendo a pessoa falar, né? Porque eu prefiro dessa forma, eu capto muito melhor as coisas, e isso tem muito mesmo a ver com a questão de como a gente recebe esse feedback, né? Sim, e tem aquelas pessoas. Tu falou que tu é muito visual, né? Eu, por exemplo, sou muito sinestésica, então eu preciso estar sempre anotando, preciso estar com o caderno na mão. E aí, quando eu tô com alguém, que eu tô falando alguma coisa importante, numa reunião ou em outro ambiente,
e essa pessoa não está anotando, parece que ela não está prestando atenção, parece que para ela não é tão importante. Só que eu sei que esse é o meu jeito de trabalhar. Esse é o meu jeito de lidar com as situações do dia a dia, e existem pessoas que são muito diferentes, né? Isso é bem desafiador, né? E tu trouxe ali um ponto que eu acho que é crucial, principalmente dentro das organizações, né? Como eu levo um feedback assertivo para a minha liderança, né? Que muitas vezes o Giovanni, nosso gerente, ele sempre fala, toda reclamação é um pedido, né? Então, a gente precisa estar atento. Como que o líder pode estar aberto, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Todo líder precisa estar aberto também a receber esse feedback e como ele deve responder diante de um feedback assertivo, ou se não é tão assertivo, como ele pode desenvolver esse colaborador para que ele possa passar a trazer feedbacks realmente assertivos, porque isso é importante também no processo como todo, né? É muito importante nesse processo, e eu vejo que a primeira coisa que precisa acontecer é a gente criar esse espaço para receber e dar o feedback. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente acha, fulano fez uma coisa de um jeito que eu não gostei, então eu fui ali e falei para ele que eu não gostei e pronto, esse é o meu feedback e tá tudo certo. Puxa a granada e joga, e corre. Isso, joga a bomba e corre, tá tudo certo. Já dei um feedback, né? Daí vai lá pro RH e só dá o check no momento do feedback. Só que não é bem assim. O feedback, ele precisa de uma estrutura, ele precisa acontecer dentro de uma rotina, ele precisa ser colocado na agenda como algo importante. Porque é assim que a gente cria esse espaço e vai desmistificando esse conceito de só quando eu faço alguma coisa errada que eu vou receber o feedback. Então, enquanto liderança, né, a gente precisa estar com isso na nossa agenda, tanto de dar o feedback, mas também de receber. E aí, quando a gente vai para esse momento formal, em que se cria espaço, esse espaço precisa ser um espaço leve, precisa ser uma conversa, não pode ser eu ali por meia hora falando, daí eu deixo 10 minutos para o outro falar, ele vai ficar na defensiva, vai querer se justificar, e aí aquilo não vai acontecer. Então sempre precisa ser uma conversa, e nessa conversa o próprio líder ele já pode abrir espaço através de uma pergunta, algum exemplo de como essa pessoa está enxergando a liderança dele. Isso sempre precisa estar dentro de uma estrutura de um feedback formal, né? Que precisa ser essa troca. Isso até você comentou ali da questão do tempo, né? Existe um tempo ideal, né? Porque sempre tem essa questão. Eu sei que você já falou aqui 2 vezes já, inclusive, que é rotineiro. Rafael, precisa ser rotineiro. Mas a gente sabe no dia a dia, né? No dia a dia da organização, e muitas vezes é difícil ter esse tempo, talvez, tão rotineiro, e ele acaba sendo um pouco mais planejado. Qual a tua avaliação disso? Isso se torna realmente uma rotina ou é a relação realmente que vai sendo desenvolvida nos processos? Tem um tempo ideal para aplicação de feedback ou não? Então, eu acredito que isso depende muito da cultura da empresa, né? Mas um tempo ideal seria, por exemplo, a cada 3 meses. Porque 3 meses é um tempo bom, um tempo saudável de fazer com que as pessoas desenvolvam alguns processos de forma diferente. E dentro de 3 meses, você vai fazendo esse acompanhamento. Porque realmente, no dia a dia, a semana, a gente é engolido pela rotina, pelas reuniões online, pelos atendimentos ao cliente, a gente não consegue dedicar um tempo de qualidade para aquela pessoa. E isso é importante, esse tempo de qualidade. Então, eu acredito que esse espaço de tempo a cada 3 meses, no máximo 6 meses, é um tempo saudável para que a liderança coloque isso na rotina dela. Ok. É bem interessante quando tu traz ali também, como a gente falava um pouquinho antes de a gente começar aqui, Rafael, já ouvi o modelo ali eu falando, né? Eu entrei no YouTube lá, Cláudia, eu vi o melhor método que existe é o sanduíche para se fazer, né? O melhor feedback é o método sanduíche. É isso mesmo hoje? O que é que você nos traz aí?
Então, o sanduíche, eu não diria que ele é o método mais assertivo, eu acho que ele é o método mais esperado, de tão comum que ele é. Assim como o feedback ele tem essa mistificação, né, de que é sempre a coisa ruim, o sanduíche já é o esperado. Então, o liderado, quando ele vai para esse momento, ele já espera que seja, beleza, ele vai falar uma coisa boa, daqui a pouco ele vai falar É meio 30 minutos de coisa ruim e daí mais 10 minutos de coisa boa. Nos meus estudos, nas minhas avaliações, eu entendo que esse não é o método mais excelente, porque vamos pensar, se ele precisa ser uma conversa, se feedback é um momento de conversa que visa no autodesenvolvimento daquele profissional e também no bem da empresa, em uma conversa a gente vai ter momentos positivos e momentos negativos em diferentes pontos, diferentes questões que eu vou tocar ali. Então, é sempre importante que nessa conversa, por mais que seja necessário uma estrutura, é importante trazer os pontos essenciais, é importante fazer um acompanhamento do último feedback que a gente teve com aquele profissional, mas não precisa ser aquele modelinho assim, tá, então é assim, depois assim, depois assim. Não, pode ser uma conversa fluida que traga esses pontos principais e ali, né, dentro desses pontos, a gente traz aspectos positivos e aspectos negativos. Uhum. E diante, vamos supor, a grande maioria dos líderes hoje trabalha com essa metodologia, como você mesmo disse, né? E eu acredito, tu vai falar um pouquinho sobre o feed forward também, mas quando você trouxe até da questão da cultura, quando você vai construindo isso no dia a dia, né? A gente sabe que existem culturas e culturas de empresa, muitas vezes a pessoa só chega naquele momento, realmente, eu nem sei o teu nome, muitas vezes, você é o fulano de tal e eu preciso hoje te passar aqui um feedback, vamos lá, o negócio é assim, 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 tua produtividade está assim, assim, assado e tal. Como que a gente humaniza um pouco mais esse processo? Como que a gente pode, eu sempre vejo o desafio muito do líder, é ele conseguir trazer num certo nível esta relação com o seu liderado. Como ele consegue construir isso de uma maneira saudável, porque eu, particularmente, diante de tudo que você me fala, eu vejo o seguinte, quanto mais perto do meu colaborador eu estiver, mais rápido, talvez eu vou estar trazendo um feedback mais atualizado para ele, e ele vai estar entendendo aquilo que eu espero. Uhum. É mais ou menos por aí? Como que ele fica mais próximo sem comprometer, vamos colocar dessa forma, né? Sem comprometer a sua autoridade e a sua liderança? Então, essa questão da relação, realmente, acho que a coisa mais importante quando a gente vai falar de feedback é a relação entre o líder e o liderado. E hoje existem realidades de líderes que têm equipes de 20 pessoas, de 30 pessoas, mas tem aquele que tem 2 pessoas na equipe. E é óbvio que para aquele que tem 2 pessoas, a relação vai ser mais tranquila. Ou não. Tranquila que eu digo assim, é mais fácil, Sim, sim. tecnicamente, de eu estar mais próximo de 2 pessoas do que de 30, de Com 20, certeza, com pensando certeza. por esse lado, né? Uhum. Mas olhando para essa realidade, né, do líder que tem uma equipe muito grande e não consegue estar o tempo todo ali na relação, se desenvolvendo, conhecendo a pessoa, eu diria que é sempre importante a gente ter alguns pontos de vista diferentes sobre a rotina daquela pessoa. Uhum. Por exemplo, eu quero dar um feedback para uma pessoa que eu conversei 2 vezes nos últimos 3 meses. Tá, mas sempre tem alguém que trabalha do lado dela. Sempre tem alguém que está mais próximo dela. Será que essa pessoa também não tem algum ponto de vista ali para me passar? Que a gente tende a fazer julgamentos só com base naquilo que a gente está vendo. E a nossa realidade, aquilo que a gente está vendo, não é sempre a verdade absoluta sobre aquele comportamento da pessoa, sobre o que ela fala. Então é sempre importante a gente coletar também outros pontos de vista sobre essa pessoa, mesmo que eu não tenha uma relação com ela. Uhum. E outro ponto também é essas lideranças que têm muitas pessoas na equipe, a gente está falando aqui de um modelo de feedback em que é 2 a 2, né? É líder e liderado. Só que o feedback ele também pode acontecer em momentos de grupo, em reuniões mensais, em reuniões semanais.
Depende da rotina também, né, que eu vou colocar para aquele liderado. Ali também pode acontecer esse desenvolvimento, esse acompanhamento, essa troca que precisa existir. Uhum. E esse plano, você tem alguma dica para o líder? Vamos supor, eu tive agora tive há 3 meses atrás ou 2 meses atrás o meu feedback. Agora eu tenho um plano de desenvolvimento seguinte, né? Agora, como eu trabalho isso? Eu simplesmente eu coloco essas metas ou desdobro, talvez acompanho esse liderado? Olha, vamos dar uma olhada aqui durante esses 3 meses eu estou acompanhando o teu plano de trabalho aqui, atenção nisso. Ir construindo dessa forma, isso é assertivo? Ou deixar realmente que ele trabalhe durante esse tempo para que lá no final você veja se deu certo ou não? Eu acredito que isso também tem muito a ver com o perfil da pessoa, porque tem aquele tipo de profissional que você vai dar uma meta para ele vai cumprir a meta e tá tudo certo, mas tem aqueles que não é tão fácil. Aquela meta precisa realmente ser colocada em um plano de ação e quebrada em pequenos pedacinhos para que nos próximos 3 meses ela aconteça. Mas trazendo esse ponto, né, de como eu faço esse acompanhamento, eu acredito que aí a gente pode usar a metodologia do feed forward. Por quê? Porque o feed forward ele é quase um modelo de feedback, só que ele sempre tem ênfase no futuro. Então ele sempre preza pelas coisas que eu vou fazer, pelas ações que eu vou desenvolver. Enquanto o feedback ele tende a olhar para o passado, para o que já aconteceu. E essas duas metodologias, elas precisam andar sempre em conjunto, porque vamos pensar que deve sim existir essa rotina trimestral, semestral, dependendo da cultura da empresa, só que no dia a dia, no mês a mês, essas conversas também precisam acontecer. E sempre focando no desenvolvimento, e às vezes não precisa ser um momento formal toda semana para acompanhar o desenvolvimento daquela meta. Pode ser e aí, como é que está o desenvolvimento daquele projeto? Tu conseguiu andar mais um pouquinho naquela meta que a gente conversou? De uma forma que traga também a leveza e que faça a pessoa entender realmente que o líder está demonstrando preocupação, por mais que seja em um pequeno momento, né? Ele está lembrando daquilo que eu estou fazendo, né? Isso, exatamente. Está lembrando de mim, está lembrando que eu existo. Porque a gente está falando de pessoas, né? Feedback sempre acontece na relação. E se a gente quer conhecer, se a gente quer estar mais próximo da nossa equipe, a gente precisa desenvolver esses pequenos pontos e demonstrar preocupação. Uhum. E até a gente conversava hoje pela manhã, quando a gente falava um pouquinho sobre a live de hoje, eu trabalho na mesma sala que o RH e nós falávamos, é um aprendizado que a gente passa com vocês e eu aprendo muito nas lives que a gente faz, porque é extremamente desafiador você avaliar o teu colega, né? Muitas vezes a gente ainda tem, até para as nossas amizades, né? Aquele cara que fala bem de mim é meu amigo e esse cara é o cara. Mas na realidade, esse cara talvez não seja um tão amigo seu, porque, do meu ponto de vista, aquele que é o seu verdadeiro amigo, ou líder, ou colega de trabalho, é aquele que quer te desenvolver e te ver melhor, né? Como a gente pode trabalhar isso? Você concorda com isso que eu falei? Ou, Rafael, não tem nada a ver isso aí, pode ficar bem à vontade, não tem nada a ver isso que você está falando. Essa avaliação é muito de 1 para 1 e deu. Eu concordo com o que tu fala, eu acho que esse é o principal desafio quando a gente fala de relação com os colegas de trabalho. Porque tanto colegas de trabalho como amigos, né? Como tu falou. Existem relações e relações. Existem momentos em que tá super bem eu fazer várias brincadeiras com aquela pessoa, a gente ri, a gente se diverte, a gente consegue evoluir no trabalho, mas quando sai dali, parece que a pessoa muda de figura, né? Ou existem pessoas também que encaram o próprio feedback, alguma pontuação de uma forma muito crítica, né? Então, esse é o tipo de situação em que não tem uma receita de bolo, não tem o pozinho mágico que vai fazer deixar aquilo mais leve, que vai fazer, eu vou dar um feedback para o meu par, para o meu colega, e ele vai receber super bem.
Porque, pensa, a gente estava falando do feedback e às vezes vem crítica ali, né? Uhum. E a gente não gosta de receber crítica, porque a gente, enquanto ser humano, a gente gosta de estar sempre certo, estar na razão. Não, Porque isso não é verdade, né? não, A gente gosta, né? Orgulho é coisa triste. e isso faz parte de nós enquanto seres humanos. A gente acha que a nossa realidade é a certa e é isso aí. Só que nem sempre é. E tem pessoas que são mais maleáveis, que recebem isso de uma forma mais tranquila, e tem aqueles que não vão receber. Então a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Uhum. E bem nessa mesma linha, tem como líder hoje, tem alguma ferramenta que talvez você possa deixar aí como uma dica, talvez para os líderes que vão nos ouvir ou já estão nos ouvindo, para que ele possa diferenciar aquele liderado que já tem um percentual de maturidade um pouco mais alto e aquele que ainda tem uma visão de escravo, aquele que ainda trabalha ali empurrado e tal, ainda não entendeu qual é o processo e qual o propósito do porquê ele trabalha, né? Que eu acredito ser fundamental para alguém que é maduro a entender o propósito do porquê ele trabalha, né? Tem alguma ferramenta? Então, existem algumas ferramentas que a liderança pode usar para entender a maturidade daquele profissional que está ali com ele, né? Inclusive, hoje, dentro dessas ferramentas de identificar qual é a maturidade da equipe, tem uma delas que identifica 4 níveis de maturidade, e também traz um momento de autoavaliação para o profissional fazer a avaliação dele, mas também o momento de avaliar a forma como o líder lida com ele. Vou confessar para ti que eu não lembro exatamente o nome dessa ferramenta, mas se a gente digitar lá no Google escala de maturidade de equipe, já vai aparecer, porque ela realmente mostra a maturidade de cada um dos profissionais que está na nossa equipe. E além disso, eu acredito que o autoconhecimento é um ponto muito importante para a nossa vida profissional. Porque quando a gente conhece quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fortalezas, e a gente pode tratar isso com o nosso líder, deixar claro o que ele pode esperar de mim, o que é mais difícil para eu fazer com base no meu perfil, isso já vai ajudando o líder a identificar que tipo de profissional ele tem, que tarefas ele pode delegar para mim, que tarefas ele vai precisar acompanhar mais, ou aquelas que ele pode deixar direto na minha mão. Então, são 2 ferramentas que eu acho que são essenciais quando a gente fala da liderança estar presente nesse momento. Entender a maturidade do time através dessa escala e também o autoconhecimento, que aí tem uma ferramenta que a gente gosta muito aqui na ProMais, que é o PASCOM. Ele, ele faz inclusive a Fábio já falou aqui em uma live, né? Sim, sim, quando você falou já lembrei. Que usa a metodologia DISC para identificar o perfil da pessoa. Uhum. Ah, muito show. E você falava um pouquinho sobre a visão, o que o feedback fala do passado e o feed forward ele fala do futuro, perfeito? Uhum. Que futuro é esse que ele fala? Qual é a mudança que existe no feed forward diferente do feedback? Qual é a mudança da Da metodologia? metodologia, né? Quando você fala de passado e quando fala de futuro, a gente sempre fala, né? Ah, vamos parar de olhar para o retrovisor, vamos olhar para frente, né? Então, como que isso pode apoiar de uma maneira ampla aí de um supervisor que muitas vezes aí está com seus líderes, ele tem essa visão de futuro em como impulsionar o Rafael aí à frente, como impulsionar a Cláudia aí adiante. Uhum. Então, eu penso que essa questão de olhar para o futuro, para o passado, primeiro, a gente precisa entender até onde a gente chegou e quais atitudes nos levaram, enquanto empresa, enquanto equipe, a chegar aos números que temos hoje, por exemplo, as metas que temos hoje, quanto de crescimento a gente teve. E quando a gente vai para o feedback, a gente também precisa entender qual foi o desenvolvimento daquele profissional dentro da empresa. De repente ele começou em um cargo mais baixo, ele foi evoluindo. Então o passado ele precisa servir como base. Uhum. E aí a gente olha para o futuro para ir sempre mais, porque isso também faz parte de nós enquanto seres humanos. A gente quer sempre mais, a gente quer sempre crescer.
A ideia, o essencial é que a gente sempre faça mais. E o futuro ele precisa vir para entender, tá, quais são os pontos que eu ainda preciso melhorar, o que eu preciso fazer até chegar naquela meta que a empresa quer. E isso também precisa ser deixado claro. Quais são as minhas expectativas, eu enquanto líder, com relação ao profissional que está na minha equipe? Precisa existir essa clareza. Então, a metodologia do feedback, do feed forward, ela precisa existir sempre em conjunto, porque uma coisa não acontece sem a outra. Se eu não olhar para o que eu já conquistei, eu talvez vou ter mais dificuldade de conquistar coisas novas e de evoluir. Uhum. E bem em cima disso que você falava, uma empresa que hoje não possui um plano de carreira estabelecido, né, como a gente falou ali, ela conseguiria trabalhar com feed forward ou você recomenda que ela continue a trabalhar ainda com feedback? Precisa trabalhar sempre com os dois. Sempre Porque, com os dois? sim, porque por mais que a empresa não tenha um plano de carreira desenvolvido, o profissional, enquanto ele está ali dentro, ele precisa ser treinado, ele precisa desenvolver as habilidades dele. Ele não pode, ele precisa ser sempre provocado a fazer mais. Então, independente se seja uma habilidade, se seja uma atividade, vamos usar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa mais introvertida e eu preciso me desenvolver mais na minha comunicação, preciso ter uma relação diferente com os meus colegas, porque às vezes eu fico muito no meu cantinho e não falo com o outro. Então, essa é uma habilidade que eu, enquanto liderado, posso falar para o meu líder e ele pode me ajudar a desenvolver. Vai participar de um grupo externo da empresa, de uma associação empresarial, trazer mais falas pontuais durante as reuniões, não sei, participar mais dos churrascos da empresa. Sim, sim. Entende que são coisas Estimulá-lo simples? a realmente se desenvolver nessa área onde ele acha que é um gap hoje dele, né? E ele está mostrando Exatamente. realmente essa fragilidade para que, olha, olhe para mim e me desenvolva nisso, né? Tá quase um pedido de socorro. Exatamente, porque às vezes não é natural para aquela pessoa desenvolver aquelas habilidades, né? E até tem uma pesquisa do Fórum Mundial Econômico que traz que o treinamento dos profissionais ele vai ficar mais de 40% sob responsabilidade da empresa, cada vez mais no futuro. E aqui a gente fala de treinamento, não é só treinamento aquele formal que a gente contrata um terceiro, não, é o treinamento básico, é o treinamento das habilidades, o próprio desenvolvimento, ele precisa ser impulsionado durante o meu dia a dia, a minha rotina da empresa. Uhum. E até em cima ainda disso que a gente está falando aqui, quando a gente fala dessa visão de futuro e quando a gente fala de feedback, quase sempre o profissional ele fala assim, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero um aumento de salário, eu quero quando que vai ser a minha progressão de cargo? Quando vai ser a minha progressão salarial? Como você, enquanto líder, pode segurar um pouco disso? Eu sei, tem a questão da cultura da empresa, lógico, né? Mas se eu tenho um plano de cargos e salários, a gente passou isso um pouquinho aqui na nossa empresa durante um tempo, onde o pessoal confundiu um pouco o plano de cargos e salários com uma adequação que estava sendo feita em níveis, né, salariais na empresa. E aí todo mundo falou, agora eu vou crescer lá e tal, e depois aquilo fez... E muita gente se sentiu enganada em algum momento, porque não entendeu, ou muitas vezes não leu, né, aquilo que deveria ler. Mas como trabalhar isso dentro do feedback, essa expectativa de muitas vezes de crescimento, muitas vezes não existe nem o cargo, né? Você tem talvez uma pessoa pronta ali e você fala, olha, eu não posso porque eu não tenho essa vaga aberta. Como que como o líder pode trabalhar isso dentro do feedback sendo assertivo? Eu acredito que aí a gente entra no ponto da clareza. Primeiro, do profissional saber o que ele quer para a vida dele, quais são as expectativas que ele tem dentro daquela empresa. Se eu quero ser CEO de uma empresa, será que eu tenho a possibilidade de ser CEO nessa empresa que eu estou hoje? Então, a gente precisa primeiro, enquanto liderado, pensar no nosso desenvolvimento. E nesse momento de feedback, falar isso para o meu líder. O que eu espero da empresa? Quais habilidades eu quero desenvolver? Se eu espero um aumento de salário ou não? Isso precisa estar sempre claro.
E depois do líder dele entender se a empresa vai realmente poder oferecer isso. Porque às vezes a gente pode estar prendendo dentro da nossa empresa um profissional que pode acabar se frustrando por não receber aquele aumento, por não receber aquele cargo desejado, só que é uma condição que eu, enquanto empresa, não tenho como ofertar a ele. Uhum. E aí isso pode acabar desmotivando o profissional a crescer. Então, é esse ponto que precisa ser tocado, essa clareza. Entender quais são as expectativas do profissional para sua carreira e entender se a empresa tem condições hoje de atender. Ou em quanto tempo a empresa espera dar esse retorno para o profissional. Isso precisa ser sempre tocado, né? Ah, legal, legal. Já caminhando para o nosso final, queria ver contigo, no teu ponto de vista aí, como tu, diante de tudo aquilo que tu sabes, como um líder deve se preparar para um feedback com uma pessoa onde ele tenha relacionamento e com uma pessoa onde ele não tenha relacionamento. Como esse líder é igual? É a mesma coisa? Como esse líder deve se preparar para trazer esse feedback? Tá. Com uma pessoa que ele tem relacionamento, eu acredito que tem uma dica, na verdade, que vale para as duas situações. Primeiro, ele precisa entender o que ele quer falar. E às vezes pode ser até um roteirinho, assim. Por que aquele feedback está sendo naquele momento? Quais são as expectativas do liderado? Quais são as expectativas dele, do que ele precisa falar? Agora, com aquela pessoa que ele tem uma relação, a gente imagina que possa ser mais fácil, porque a relação já está desenvolvida. Então, o líder ele precisa estar sempre preparado para entender aonde que aquela pessoa ainda pode se desenvolver. Isso precisa estar dentro da preparação dele. E com aquela pessoa que ele não tem uma relação muito próxima, eu repito o que eu comentei antes, né? Que é importante ele coletar outros pontos de vista, ele entender de repente do perfil daquela pessoa, ele entender dos pares que estão ali do lado da pessoa, quais são os comportamentos dela. E não é um coletar ponto de vista no sentido de fazer fofoca, é de realmente ter outra visão daquilo que só o líder está vendo, que não é toda a verdade, de toda a realidade daquele profissional. Ele precisa ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Aquilo que realmente vai ser para desenvolvimento do colaborador. Exatamente, fazer um filtro, né? E também pensando sempre na empresa, né? No que a empresa está esperando, porque o líder é aquele que precisa também sustentar a cultura e os valores da empresa. Perfeito. E isso precisa ser transparecido no feedback. Então, se eu enquanto líder, coleto diferentes pontos de vista daquele profissional, daquele liderado, mas alguma coisa saiu do ponto, alguma coisa não está de acordo com os valores da empresa, o líder precisa ter noção de será que aquilo pode ser mesmo dito? Como que aquilo pode ser dito que vai ser de uma forma mais tranquila, mais leve, né? É interessante quando você fala de cultura, né? Que quando a gente sempre usa cultura, e ela vem realmente da palavra cultivar, né? Que é uma semente, então é algo que realmente, falando de feedback, relação, tudo isso que a gente vinha falando agora, é algo que realmente precisa ser plantado e dia a dia regado para que chegue talvez num momento ideal, né? Isso. E aí eu até comentei contigo antes da gente começar, né? A própria origem da palavra feedback é do sistema de retroalimentação. Isso. E na natureza isso acontece muito. Usando esse exemplo que você falou da semente, a gente planta a semente até ela se transformar numa árvore, a árvore gera frutos e gera uma nova semente. Então, isso já é o próprio sistema de retroalimentação, que é o feedback. É o que precisa acontecer. Isso precisa fazer parte da cultura da empresa, né? Exatamente. Então, o feedback é chacoalhar a árvore para cair novas sementes da terra, né? Exatamente. Legal, legal. Cláudia, nosso tempo, eu falei para ti que passava rápido, viu? Já estamos Passa com muito rápido. quase 40 minutos aqui, mas eu quero te agradecer a todos que estão conosco durante esse período. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Porque a gente não teve nenhum questionamento aqui,
mas eu quero te agradecer e abrir aqui para você fazer a tua fala final aqui, e agradecer desde já em nome do Sistema Fiesc, realmente foi muito rico aqui para nós, tá? Muito obrigada, né, novamente pelo convite. Agradeço também, enquanto Pro Mais Gestão, da gente ter a oportunidade de estar aí há 4 meses já em lives mensais, sempre trocando e sempre conversando com vocês. E acho que a minha mensagem final para essa liderança, para ter um feedback cada vez mais assertivo, é sempre desenvolver e procurar desenvolver a relação com as pessoas, com os liderados, porque é isso que vai fazer a diferença quando a gente vai falar de cultura, quando a gente vai falar de comunicação assertiva, quando a gente vai falar de recrutamento e seleção. Então, independente de onde a gente esteja, a empresa que a gente está, ela é sempre formada por pessoas, e pessoas se relacionam e precisam disso para crescer, para se desenvolver. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né? Mais uma vez, em nome do Giovanni, deixar aqui o nosso agradecimento, né, Cláudia, toda a Pro Mais Gestão, por esse empenho aí conosco já há 4 meses, né? E nos colocar à disposição realmente para que a gente possa ter outros momentos tão ricos quanto esses, né? Esse que a gente tem tido durante esses 4 meses. Gente, obrigado mais uma vez. Logicamente, se você achar esse conteúdo relevante, deixa aí o teu joinha, compartilha com os teus amigos, para que a gente possa ter aí realmente a abrangência necessária para esse tema tão relevante para as nossas instituições, para as nossas indústrias e para as nossas empresas, tá? Um grande abraço e até logo. Tchau!